E aí, minha gente, com saudades, porque eu estava com muitas saudades. E vocês conseguiram se divertir muito com os prazeres de casa? Conseguiram ampliar seus mapas? Com certeza conseguiram, porque é involuntário. Quando é cutucado, aí a gente vai para tomar emprestado da física, né? O elástico vai sendo esticado, no começo, como a gente não estica todo, ele volta ao estado original. Mas se você permanece provocando esse estica, que é a resiliência, esse é o verdadeiro significado da resiliência. Ele nunca mais volta à forma original. E foi isso que a gente fez nas nossas duas séries anteriores, tanto na Saindo da Solidão, Entrando na Solicitude, ali foi só uma cutucadinha, como é no aqui e agora que a vida acontece. Já foi uma provocadinha maior. Mas foi intencional e foi com toda a paixão que eu tenho pelo que faço, pelo que eu sempre fiz na minha vida e pelo que eu estou tentando dar de contribuição e que espero que tenha servido para provocar algumas reações positivas internamente. Porque até a semana passada, aliás, a semana atrasada, a gente trabalhou com mapa, né? E eu fiz uma livezinha e mandei para vocês para explicar a diferença de mapa e território por causa do prazer de casa que vocês ficaram, que eu ainda dei uma ajuda, né? Dei uma contribuição, fotografei, fiz tudo no quadradinho, com os três pilares, que na verdade são 4 pilares, é porque tem um que é imbricado, né? Que tem o pessoal, afinal, eu não vejo como separar, a não ser para fins didáticos, para que fique mais entendível. Mas todos os nossos pilares trabalham em harmonia. Quando algum entra em desequilíbrio, eu costumo fazer analogia com a cadeira. A cadeira, para ela ter uma firmeza e um equilíbrio, ela precisa dos 4 pés, né, das 4 pernas, e todas no mesmo nivelamento. Quando uma tá com qualquer desregulagem, o que a gente diz? Está em falso, não é isso? Ela está em falso, está precisando ser alinhado. Bem, assim são os pilares que nos sustentam, que nos guia, que nos conduz, que nos orienta e que vai servir de anteparo, de suporte. Nós temos o pilar pessoal, nós temos o profissional, nós temos o emocional e nós temos o transpessoal, né, que a gente chama de espiritual, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver que a gente tem um ser maior, né? E nós somos criaturas desse Criador, que é esse ser maior. E que somos a imagem e perfeição desse ser. Então, dentro de cada um de nós, habita um ser sagrado, que é um dos 4 pilares. Então, precisamos alinhar tudo. Não adianta a gente focar em um e deixar o outro sem manutenção, sem atenção, porque a cadeira vai ficar em falso. Então, para a gente se manter, precisa estar em equilíbrio. E hoje a gente começa uma nova série, né? Agora que vocês já estão familiarizados com vocês mesmos, se apresentaram para vocês mesmos, e eu tenho certeza que tiveram muito prazer e que ainda vão descobrir muitas coisas maravilhosas a respeito de vocês mesmos, né? Que cada dia vocês vão ver que
o mapa, que é nosso estado interno em todos os setores, né, que nos compõem, ele se apresenta uma das facetas como um diamante, né, que tem tantas arestas, tantas facetas, e que é ao longo da vida que a gente vai nos descobrindo, é que a gente vai nos percebendo. E a gente, usando a máxima, aqui novamente a gente pede orientação aos filósofos, né? O homem é ele e as circunstâncias. Por quê? Completando, lembra? As primeiras lives, que dizia, o homem é o ser político por excelência, ele não consegue viver isoladamente, por isso a solidão afeta tanto. Então, continuando essa máxima, a gente tem uma outra máxima também, filosófica. É que o homem é ele e as circunstâncias. Por quê? Porque quando ele está sozinho com ele tem apenas as demandas vindas das várias áreas que o compõem. Mas, a partir do momento em que ele entra em contato com outros, a partir do momento em que ele atua do lado de fora, que é o território, que é o espaço, quer seja geográfico, físico, como vocês queiram chamar, mas é que tudo que está fora de nós e que é composto por vários outros, né, seres também, e seres diversificados, tanto seres humanos como vegetais, como bichos, com toda a natureza, esse é o território, com todo o universo, podemos até dizer isso. Então, quando a gente se coloca dentro deste contexto, que é o território, claro que a gente vai ter demandas diferentes, demandas diversificadas, vamos ter normas de convivência, vamos ter regras, vamos ter ações e reações, partindo da gente para o outro e do outro para a gente. Seremos emissor e o outro receptor, como também o outro ocupa papéis de emissor e nós de receptor. Uma hora a gente age, outras horas a gente reage diante da ação do outro. Então, aí é que a gente começa a descobrir outras facetas desse diamante que somos nós. Outras e outras e outras. Uma coisa é quando eu ajo só comigo mesmo. Outra coisa é quando eu ajo na coletividade e na contextualização do território. E eu acho que a coisa mais importante, eu acredito que a coisa mais importante para que se tenha uma convivência minimamente harmoniosa é um instrumento da comunicação. E a comunicação difere muito. Primeiro que quando a gente fala comunicação, logo nos vem à mente o quê? A forma como eu falo, o que eu falo. Só que não existe só a comunicação verbal. Nós nos falamos com o todo. Para isso eu vou dar até uma levantadinha. Por exemplo, se eu quiser dizer a vocês não, mas por alguma restrição, alguma convenção social ou qualquer que seja o motivo, eu não tenha espaço para dar aquele não, eu posso dizer um sim e você entender que é um não. Como, por exemplo, se você me oferecer algo que eu não gosto, por exemplo, uma bebida alcoólica, que eu tenho uma intolerância com o cheiro do álcool, de qualquer bebida. E naquele momento, no lugar em que estou, no contexto a gente está numa congregação, numa confraternização, qualquer coisa,
E o garçom vem, tá ali num grupo de 4 ou 5 conversando, e ele já estende a bandeja para a senhora, para as senhoras, para os senhores. E eu vou pegar, e todos vão pegar. Os que não têm esse problema, eles vão apanhar a taça deles e vão levar direto à boca. Mas eu, com certeza, até a minha expressão, minha fisiologia, não é só a fisionomia, a minha fisiologia, são os trejeitos que eu faço com o corpo, com o rosto, as expressões não verbais, vai estar mostrando para ele, comunicando a todos ali, mesmo os que não tenham conhecimento disso, de que eu não gosto. Então, geralmente, eu vou. Digamos que aqui seja a taça. A bebida alcoólica eu vou. Obrigada. Mas digamos que eu gosto. E queira. Então, eu vou, obrigada. E leva a boca. Então, você vê que a gente fala com o corpo inteiro. E não apenas com a boca. Então, mesmo sem falar, nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos pelo gesto, pelos olhares, pelas caras e bocas, pelo corpo, a posição dos ombros. Então, tudo isso, esse conjunto de microexpressões estão envolvidas na comunicação. E a comunicação é o primeiro aspecto que a gente vai começar a conversar quando o mapa entra em contato com o território. Como é que o mapa atua? O que é que provoca certas ações? O que é que faz com que nosso mapa seja enriquecido ou não? Isso é uma escolha. Com certeza. Isso é uma escolha. E é uma escolha que deve ser muito bem pensada, porque a comunicação, ela pode ser a condição fundamental para a paz ou para a guerra, para a harmonia ou para o conflito, para o entendimento ou para o dispersamento entre pessoas, entre nações, entre povos. E a gente está vendo toda hora nos meios de comunicação. A gente vê quando tem uma reunião, até familiar. Um tem uma opinião, o outro tem outro, mas essa diversidade é a riqueza, é isso que faz nosso mapa se ampliar. E o que é ampliação de mapa? É quanto mais diversidade, quanto mais desafios que te façam, que te provoquem ações proativas, o mapa enriquece. Ainda que o que venha de lá não seja positivo, mas que você encontre no seu repertório aí dentro, no seu cardápio interno, soluções para aquela demanda, isso está ampliando o seu mapa, porque ele está ganhando condições de se articular diante daquela demanda, de responder àquela demanda. E isso só faz com que você tenha mais ampliação do mapa. E essas respostas, né, que o nosso mapa vai dar, com certeza vai depender muito da nossa estrutura cerebral. Por quê? Porque passa por várias instâncias, né, para que a resposta se manifeste. Mas ela só se manifesta depois que ela passa pelo intelecto. Apesar de a gente ter nessa região frontal, né, do cérebro, ser responsável pela comunicação. Mas são as sinapses, as conexões que nossos neurônios, que são
né? Nossas células nervosas lá no sistema nervoso central. Depender de como esses neurônios fazem, né, se entrelaçam ou passam a informação, que os neurônios, digamos que vamos fazer analogia com os dedos, né? E que eles não precisam se tocar, porque na ponta dos neurônios estão os dendritos. É uma coisa de biologia, não vem muito à tona, mas é para que vocês entendam como é que se dá essa resposta. Então, os dendritos, eles são responsáveis por passarem os impulsos elétricos de um neurônio para o outro. E é essa energia que, por sinal, é a energia que hoje está tão em voga e que as pessoas às vezes até empregam o termo de forma inadequada ou mal interpretada. Essa é a quântica. É essa conexão energética das órbitas energéticas que vão passar e vão provocar, né, uma reação, uma manifestação, que é já os blocos de energia condensados, seja eles visíveis, não visíveis, audíveis. Essa resposta vai ser sempre proveniente dessa comunicação entre esses circuitos energéticos. E quanto mais demandas, quanto mais desafios, experiências, quanto mais se estuda, quanto mais se lê, quanto mais se busca, quanto mais se exercita a mente, mais sofisticadas ficam as respostas e essas cargas energéticas de comunicação. Elas vão se sofisticando, os dendritos e os axônios se ramificam muito mais, formando muito mais redes de impulsos elétricos e com certeza nós teremos um repertório muito maior. Como se a gente tivesse só 2 neurônios, um se comunicando com o outro. Imagine 5 e 5, 10. Onde teremos mais possibilidades de respostas, onde a gente tem mais sofisticação, mais ampliação. Então, por isso a comunicação é o que perpetua uma espécie, é o que se passa de geração para geração, é o que não se deixa começar sempre do zero cada vez, porque ela é registrada, ela é internalizada, ela se estabelece num contexto, num território, se forma culturas e tudo isso provém de quê? Tá? Interação entre mapa e território. E voltando aos 4 pilares, é aí que a gente diz: o pessoal, o interno, vai estar atuando no externo e vai estar sofrendo também ações do externo. E muitas vezes a gente não entende por que a gente está na profissão que cria, ama o que faz, mas a gente mal consegue atuar naquele ambiente de trabalho. Por que a gente não está satisfeito? Porque as condições que o território oferece, as demandas e as comunicações energéticas entre os componentes, os sujeitos, os atores que atuam ali naquele contexto, não estão com os pilares alinhados. E daí gera mal-estar.
E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos o que é ou não fazer o que gosta, ou fazer o que não gosta, ou fazer o que gosta no lugar que não gosta, ou estar no lugar que gosta, mas fazendo o que não gosta, ou com quem gosta, ou com quem não gosta. Então tem todos esses fatores para que se provoque a harmonia desse ambiente, para que se ganhe ampliação de mapa, para que se estabeleça uma integração harmoniosa entre mapa de um com mapa do outro, e isso prolifera entre todos que estão ali promovendo um território saudável, né? Um contexto que venha a trazer, né, mais valor de qualidade de vida, mas tudo isso passa pelo filtro da comunicação, em primeiro lugar. E é sobre a comunicação que a gente abre dizendo: o homem é ele e as circunstâncias. Que as circunstâncias significa o território e com tudo que ocorre nesse território. Porque tanto o homem age horas como ativo, horas como passivo, ou seja, às vezes ele vai atuar no contexto, às vezes ele vai sofrer a ação do contexto. É uma reciprocidade, é uma relação de ganha-ganha, ou de ganha e perde, ou de perde e perde. A decisão está na mão dos atores e das decisões que se tomam, das interpretações que se fazem. E eu quero deixar devagarzinho, a gente vai comendo devagarzinho, pelas beiradas, como dizia meu pai. Vamos comendo pelas beiradas para não se engasgar. E hoje, que é a nossa primeira dessa série, que será até sexta, né? Sempre nesse mesmo horário, e que depois vocês ficam com ela, e que eu vou pedir mais uma vez que vocês compartilhem, deixem o like, me sigam lá no Instagram, que é Princesa Antonieta, porque eu tenho 3 Instagrams, mas esse é o que a gente está elevando. Lá no meu canal do YouTube, tem no Facebook também, Antonieta Pereira, eu deixo nos meus stories, sempre a chamada, entre nessa vibe. Porque é assim que a gente vai caminhando, é assim que a gente vai cada vez mais se unindo e vencendo esse desafio. E olhe que a gente vai sair com bastante sofisticação nos esquemas cognitivos e mentais, cerebrais, com um mapa bastante ampliado e sabendo cuidar do território com muito mais ganho de consciência e com muito mais conhecimento. E por isso eu vou deixar uma pergunta como prazer de casa. Em que território você se encontra neste momento? E 5 situações ou relações positivas que você tem no território e 5 negativas. Ok? Se vocês quiserem compartilhar ou me mandar num direct privado, ou se eu puder dar qualquer tipo de contribuição, de esclarecimento, caso alguém não entenda, vocês têm todos os meus apps, né? Principalmente o 719 92 39 41 35. Esse é o que tem aqui nossa canetinha de condão, que é por onde eu estou gravando. Temos o outro que é no celular, 719 9601 1061.
E temos o outro celular, que vocês sabem que meus aparelhos, eu não sei usar 2 chips no mesmo aparelho. E são 2 operadoras diferentes. Com a limitação da cegueira, isso se torna mais desafiador e quase impossível. E também é uma coisa que eu tenho outra forma de contornar, porque vou dificultar. Nosso cérebro é muito inteligente, ele vai procurar sempre a maneira que nos exija menos esforço e mais ganho. É onde menos é mais. Então eu tenho o outro que é o 739 9191 8822. Ou pelo direct, tem também no canal do Telegram, tem no Facebook, temos Instagram. E não esqueçam de compartilhar para a gente fazer com que o YouTube nos permita continuar com nossos encontros aqui, que eu estou simplesmente adorando os feedbacks que eu tenho recebido. Muitíssimo obrigada. Fico super feliz de saber que de alguma forma, em algum lugar, tem alguém que está recebendo contribuição. Uma pessoa que a gente consiga ajudar já faz diferença na vida dela e principalmente na nossa. Ok? Até a próxima e mais lembrem do prazer de casa. Você no contexto. 5 prazeres, 5 desprazeres que você encontra no território onde está. Ok? Tchau, tchau. Até amanhã.